Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro Iniciação ao Espiritismo e o tema é a criação. Na semana passada, a Gabi postou o estudo sobre Deus e agora nós vamos falar sobre a criação de Deus. Vai ser um assunto bastante interessante para as nossas reflexões. Aqui ao lado, coloquei até uma foto, um desenho, do que seria o Big Bang, o início de tudo. Mas à medida que nós formos adentrando ao estudo, nós vamos compreender melhor tudo isso. Então, é um prazer novamente estar aqui com vocês e, como sempre faço, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma prece simples, singela, mas do coração, agradecendo a Jesus a oportunidade desse nosso encontro, desse nosso estudo, aonde nós podemos compreender um pouco mais sobre a criação de Deus, aquilo que está no universo, aquilo que está no nosso planeta Terra. Que Jesus facilite a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca do que vamos estudar e, como digo sempre, que todo esse conhecimento ele possa se unir aos sentimentos do nosso coração e assim nos transformar em espíritos melhores, para que a nossa caminhada e a caminhada de todos aqueles que estão conosco sejam muito mais tranquila, muito mais fácil, entendendo os porquês. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso objetivo. E assim, Senhor Jesus, com o teu auxílio, com a tua providência, daremos início ao estudo desse capítulo. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Como se deu a formação do universo e como começou a vida na Terra? Vamos ver o que a Terezinha nos diz no estudo. O ser humano ainda não tem condições para conhecer inteiramente o princípio das coisas, porque não está suficientemente desenvolvido intelectual e moralmente. À medida que progredir com seus estudos e pesquisas, descobrirá e entenderá melhor as leis e os princípios da natureza. Além das descobertas que fizer por si mesma, a humanidade também poderá receber revelações espirituais, como já ocorreu no passado, por meio do livro dos Espíritos. Então, a Terezinha nos diz algo assim muito interessante e muito correto. Nós ainda, do ponto de vista da evolução de um espírito, dentro de uma escala aonde nós deveremos chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. E todo o espírito que Deus criou, todo o princípio inteligente, o máximo que pode alcançar é uma sabedoria, uma inteligência, uma perfeição relativa. E dentro desse processo de crescimento, de evolução espiritual, nós ainda estamos no início. Se tivéssemos uma escala, para medir, como diz o Espírito Emmanuel, nós estaríamos ainda mais perto da animalidade do que da angelitude.
basta nos analisarmos, né? Como nós ainda somos muito instintivos, o instinto da raiva, do famoso bateu, levou, da agitação, do nervosismo, da inquietude, da raiva, da inveja e por aí vai. Nós ainda estamos longe de ser um espírito puro, com o coração puro e apenas trazendo virtudes no nosso coração e na nossa moral. Então, como nós ainda estamos no início da escala evolutiva, nós não temos como entender como as coisas aconteceram, porque elas se perdem, né, nos bilhões e bilhões de anos atrás, quando Jesus, que já era um espírito evoluidíssimo, já era um Cristo, começou a formar o nosso planeta Terra. Isso foi aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. Sabemos, né, que no início o mundo viveu em convulsão, os elementos da natureza foram se acomodando até que surgiu o momento exato para que a vida começasse a aparecer, a despontar no nosso planeta. Inicialmente, pelo que se sabe, na água, né, nos oceanos, e depois aqueles seres unicelulares foram evoluindo através de milênios e milênios e milhões de anos, até chegar nos mamíferos e até chegar no ser humano. Então, se passaram milhões de anos, né? Agora, o princípio de tudo, nós ainda não temos condições de saber, devido a esse nosso grau evolutivo que ainda está no início, é muito primário. Um dia, lá na frente, quando já formos espíritos mais evoluídos, depurados, mais inteligentes, mais moralizados, nós teremos acesso a todo esse contexto, a toda essa história do nosso planeta. Mas, por hora, as pesquisas continuam, né? A humanidade, os cientistas continuam descobrindo, fazendo as descobertas, né? Coisas interessantes, e podemos também receber muitas informações através das comunicações espirituais, como aconteceu no Livro dos Espíritos, né? Muitas coisas a gente não sabia, a humanidade não sabia, mas devido a esse contato, né, essa relação mediúnica entre o mundo espiritual e o mundo material, Kardec, que foi aquele que codificou a doutrina, foi fazendo perguntas e perguntas aos espíritos e nós fomos obtendo muitas informações. Então, pela descoberta do homem, do ser humano encarnado, dos cientistas, né? Mas também por meio das comunicações mediúnicas. E o que diz a ciência, né? A ciência humana não cogita de um Deus criador, não considera o universo uma criação divina. Procura entender o princípio das coisas por meio da geologia, né? A parte física da Terra, antropologia, que vai falar sobre o desenvolvimento do ser, a paleontologia, né? Os fósseis, tudo aquilo que está na natureza e é analisado, e a biologia, que estuda a vida. Então, para a ciência, tudo aconteceu ao acaso, né? O universo é fruto de uma explosão, em função dessa explosão, tudo foi acontecendo, tudo foi se criando por si só, ao acaso, né? Até chegarmos aonde chegamos hoje. E por meio da ciência, da tecnologia que hoje temos, né? Telescópio Hubble, agora foi lançado em dezembro do ano passado o James Webb, que vai pesquisar, né, o brilho da primeira estrela que teria surgido após o Big Bang. É assim que o homem vai descobrindo as coisas, mas a ciência não acredita
num Deus, numa inteligência superior que coordena, né, que formou e coordena todo o nosso universo. Então surge a teoria do Big Bang. Ela é uma teoria, mas ela é aceita pelos cientistas. Então seria o universo o resultado de uma grande explosão. Tal descoberta deve-se ao astrônomo inglês Fred Hoyle. É uma teoria considerada válida pela ciência. Então a ciência, os cientistas acreditam que tudo surgiu por meio de uma explosão, né, de um, vamos dizer, um superátomo, né, mas ele era infinitamente pequeno, mas de uma densidade muito grande. Então, aquele átomo explodiu e dele surgiu, então, tudo que está no universo, absolutamente tudo, do ponto de vista da matéria. Então, é nisso que a ciência acredita. Qual seria, então, a idade aproximada do nosso planeta Terra? A ciência diz que ele teria em torno, né, o nosso planeta teria em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, veja, né, do nosso sistema solar, do nosso Sol, né, o nosso astro-rei, a nossa estrela, dessa massa incandescente, que é o Sol, foram retirados, né, parte para que fosse formado os demais planetas. Os demais planetas teriam sido formados através da nossa estrela, né, e que hoje orbita em torno dela. O nosso planeta, ele é rochoso, ele não é gasoso, e teria então aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. E sobre a manifestação da vida na Terra? Inicia-se em épocas remotas, quer dizer, muitos milênios, milhões de anos atrás, manifestando-se em formas primárias, como eu disse, seres unicelulares, né? Extremamente pequenos, que teriam surgido na água, nos oceanos. Depois, pela evolução, foram indo até sair à terra firme, deixam a água, vão para a terra firme, até depois chegar à condição dos mamíferos, né? E posteriormente o ser humano. Então diz aqui, posteriormente surgem seres mais organizados. A espécie humana foi a última a surgir. Então depois, né, todos os animais, de tudo que existia em termos de vida na Terra, o último, quando já estava todo o terreno preparado por Jesus, então surge o ser humano, por volta de 1.750.000 anos atrás. Então veja, se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos aproximadamente, e a forma humana começa a surgir há 1.750.000 anos atrás, então veja quanto tempo, né, a nossa Terra ela existiu, comportando, né, tendo nela apenas esses seres ainda em crescimento, em aperfeiçoamento, até chegar no homem, né? No homem primitivo, não é que já chegou no homem como o homem é hoje, o ser humano é hoje. A gente sabe, né, dos ancestrais, o homem de Neandertal e o Homo sapiens, e aí vem vindo uma série, né, de evoluções. Aqui 1.750.000 seria aquele primeiro, né, que daria início à escala do ser humano, do homem. Quando a gente fala homem, obviamente a gente está se referindo homem e mulher, ser humano. A ciência afirma que o homem
é o resultado natural da última etapa do processo evolutivo, constituindo-se nos ancestrais mais próximos da nossa espécie, o Homo sapiens. Muitos anos depois surge o Homo sapiens sapiens, dando origem ao homem atual. Então, o homem teria sido, né, a parte final da criação do ser vivo. Lá atrás, 1.750.000 anos, como eu disse, surgem os primeiros, né, que teriam as características diferentes dos outros animais, já comportando um certo grau de inteligência, de despertamento. Mas isso depois veio vindo, foi se aperfeiçoando, as espécies se modificando, o cérebro foi modificando, né? Foi ficando maior, adquirindo outras feições. O homem no início ele era curvado, né? Andava curvado. Hoje o homem anda ereto, né? Então ele seria a última parte. Agora, para a ciência, toda essa evolução daquele ser primitivo que começou no oceano até chegar no ser humano, é tudo coisa inexplicável, que é obra da natureza e obra do acaso. Então, através do aprimoramento das espécies, né, da seleção das espécies, que foi muito bem estudado por Darwin, né, aquele cientista inglês. Então, a evolução, né, vai pela reprodução, vai se modificando, vai se aperfeiçoando, vai se adaptando aos inúmeros habitats do planeta Terra e assim cada espécie vai fazendo a sua seleção até chegar no ápice do ser de cada espécie, né? Então, tem lá os felinos, dentro da categoria dos felinos, tem tantas variedades, né? Tem os leões, tem os leopardos, tem os tigres, e assim vai. Nos mares, né? Os peixes, as aves, enfim. E o homem é o último ali da criação, mas também sofreu esse processo de evolução, até chegar naquilo que somos hoje. Mas para a ciência, tudo foi ao acaso. E onde surgiu, né, o Homo sapiens, vamos dizer assim, o primeiro ser humano, o início de tudo? Os cientistas acreditam que o Homo sapiens teria surgido na África e depois se espalhado mundo afora, substituindo as outras espécies, quer dizer, as espécies que já eram mais antigas, né? Que já tinham aquelas feições diferentes, que dariam origem, né, ao ser humano, também teriam surgido provavelmente na África, né? Como a gente disse no início, a humanidade, os cientistas ainda estão pesquisando tudo isso porque eles acham objetos, eles acham, né, fósseis espalhados pelo mundo todo. Então é difícil montar esse quebra-cabeça, mas tudo indica que a vida surgiu no continente africano, né? O ser humano ainda de uma forma muito primitiva e depois foi evoluindo até chegarmos hoje no Homem sapiens sapiens e foi se espalhando, saindo daquele continente e se espalhando por todo o mundo. Bem, e o que diz o Espiritismo a respeito de tudo isso? Nós já vimos o lado da ciência, né? A ciência interpreta toda essa evolução do nosso planeta, a formação dele e de toda a vida que nele existe como uma obra do acaso, uma obra da natureza. Para a ciência não há um ser superior, uma inteligência suprema que criou tudo isso, que controla de acordo com as suas leis. Para a ciência isso não existe. Agora vamos ver o que diz o Espiritismo, né? Que dois são os elementos gerais do universo criados por Deus: o princípio inteligente, que são os seres espirituais, onde nós nos encaixamos, obviamente,
e o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, sendo que em suas modificações e transformações, esse fluido cósmico universal dá origem à inumerável variedade dos corpos da natureza. Então veja só, Deus, matéria, espírito. Deus criou tudo, tudo partiu dele. Por isso que ele é a inteligência suprema e a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Foi isso que nós vimos no estudo da Gabi, que fala sobre Deus, né? A inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, a partir de Deus, tudo foi criado, do ponto de vista da matéria, da parte física e do lado espiritual. Então, são duas coisas. Do ponto de vista da matéria, é o fluido cósmico. Tudo, absolutamente tudo que está no universo, que é matéria, deriva, provém desse fluido cósmico universal. A espiritualidade superior, como os Cristos, por exemplo, eles é que trabalham essa matéria, esse fluido cósmico universal, criando as nebulosas, as galáxias, né, as estrelas, os planetas, com base nas leis eternas e inteligentíssimas de Deus, numa comunhão indescritível de inteligência e de amor entre esses seres superiores e Deus. Então eles criam aquilo o que Deus determina, né? Tudo parte de Deus. Deus é o Senhor absoluto do universo. Tudo está em suas mãos, de uma forma simbólica falando, é claro, está sob o seu controle, a sua coordenação. Mas ele tem, vamos dizer assim, a sua equipe de trabalhadores que realizam aquilo que ele quer para o nosso mundo, para o universo. São esses seres inteligentíssimos, como o nosso Cristo, Jesus, o Cristo, né? Que vão então formando as galáxias, as nebulosas, as estrelas, tudo, para que possa se cumprir a vontade do nosso Pai. Os mundos e os seres vivos, ainda dentro da visão do Espiritismo. As nebulosas, galáxias, os mundos, as estrelas, etc., etc., são formados pela condensação da matéria. Então, aquela matéria que está dispersa no universo, o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, é a partir dela que essas inteligências superiores, então, vão criando, conforme eu havia explicado para vocês. Tem um começo e um fim. Por exemplo, nosso planeta Terra, ele tem hoje aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Jesus é o responsável pela formação do nosso planeta. O nosso planeta, ele vai ter um tempo de duração ainda, mas um dia ele vai se exaurir, ele vai acabar. E ele volta, né? Toda essa matéria condensada volta para a condição de fluido cósmico universal, onde outras inteligências, pode ser o nosso Jesus ou outras inteligências, vão formando outras coisas. O nosso Sol um dia vai acabar. É só fazer uma pesquisa aí no Google, segundo os cientistas, ele vai durar mais ou menos 5 bilhões de anos ainda. Mas vai chegar uma hora que toda energia que está nele vai se acabar. Essa estrela, então, primeiro ela cresce, depois ela explode, né? Vira uma estrela pequenininha e toda aquela energia, toda aquela massa, né? Se dissipa
volta à condição de fluido cósmico universal e dará origem a novos mundos, as novas estrelas e assim por diante. Então, tudo que é material tem um começo, tem um meio e tem um fim. É certo que Deus os renova, olha aí, né? É dinâmico, o universo não é uma coisa estática, parada. As coisas estão sempre se movimentando, se modificando, se transformando. Então é certo que Deus os renova, assim como renova os seres vivos, né? Hoje nós temos o nosso corpo, que nos é dado por empréstimo por Deus, para que o nosso espírito possa evoluir. Então, nesse momento, nessa fase do nosso crescimento espiritual, o nosso espírito precisa de um corpo material. E da onde sai essa matéria que é constituído o nosso corpo? Que tem muitas coisas, né? Tem potássio, tem magnésio, tem cromo, tem níquel, né? Tem tantos elementos químicos. Sai do fluido cósmico universal. Essa é a matéria primitiva, é a origem de tudo. Mas um dia, esse nosso corpo, ele também vai chegar ao fim. Ou porque ficamos muito idosos, ou porque somos acometidos por uma doença, ou um acidente, alguma coisa, enfim, esse corpo volta para a matéria. Por isso, né, que tem aquela expressão que Jesus teria dito, né, muito interessante: do pó viesse, ao pó voltará. Quer dizer, você veio, o teu corpo físico, não estou falando do espírito, estou falando do corpo físico, ele vem da matéria e depois, quando ele morre, ele se reintegra à matéria, à parte física, né? Então, renova e numa próxima existência voltaremos com um novo corpo. Porque esse, por exemplo, que eu tenho hoje, né, que é a casa do meu espírito, que meu espírito utiliza para crescer, uma hora ele volta para a natureza, de onde ele veio. Os elementos orgânicos, né, organismos vivos, já existem em estado latente. Ou seja, o que é estado latente? É no estado de inércia, ele está ali. É como uma semente de uma árvore. Está ali, prontinho para germinar. O que precisa? Condições adequadas. Vamos raciocinar, por exemplo, uma árvore, né? Uma planta, seja frutífera, seja o que for, tem ali a sementinha, mas você precisa da terra, da umidade certa da terra para que aquela semente germine, precisa de raios do sol para que ela possa crescer, enfim, ela já existe, ela está ali esperando apenas as condições, né, que ela precisa para poder se desenvolver. Portanto, aquela semente está em estado latente, né? E quando num mundo as condições se tornam propícias, né, próprias, adequadas ao seu desenvolvimento, surgem os seres vivos que evoluem das formas mais simples para as mais complexas. Então, o Espiritismo também entende que houve essa evolução desde seres mais primitivos, no início de tudo, até chegar hoje ao ser humano, que é o ser mais complexo, mais perfeito, mais inteligente que está sobre a face da Terra, né? Mas não assim, ao acaso, né? Só por conta da natureza. O Espiritismo tem a certeza absoluta que há uma inteligência superior que controla tudo isso. Nesse slide, nós vamos falar sobre a origem e evolução da vida na Terra, sob a ótica espírita. Em certa fase da formação da Terra, surgiram os elementos necessários à formação da vida. Já existiam na atmosfera primitiva. Então, como eu disse no slide anterior, a semente, né, o germe já estava ali em forma latente. Então já existia naquela atmosfera primitiva, esperando apenas o momento de eclodir, né, de dar sequência na vida. Em processos de associação e dissociação, formaram os compostos orgânicos. Então,
né? Unindo, se separando, formando novos grupos, novos seres, né? Assim foi dando origem a tudo, aos novos compostos orgânicos. Tais compostos, com o passar do tempo, animados pelo elemento espiritual, desenvolveram-se, dando origem aos seres que foram se diferenciando em espécies. Os seres de cada espécie uniram-se uns aos outros pela reprodução. Então, aqui nós estamos falando, óbvio, né, dos animais, né, os irracionais e nós, racionais, seres humanos, né? Então, nesse processo de união, unindo-se, separando, formando novos tipos de vidas, né? Novos compostos, e o tempo foi passando, e esse processo da natureza contínuo, constante, né? E agregação do elemento espiritual, porque todo o ser vivo animal, ele tem o elemento espiritual, né? Por exemplo, se a gente pegar o cachorro, o gato, né? Animais de modo geral, cavalo, o elefante, enfim, ele tem um elemento espiritual, um elemento inteligente. Ele não é só aquele corpo, ele também tem um elemento espiritual. Nós temos o nosso espírito, que foi evoluindo durante milênios, até chegar na condição que está hoje, né? Tendo a inteligência, a compreensão, o pensamento, o raciocínio continuado, permanente, assim que o ser humano foi desenvolvendo. Mas os animais irracionais, eles também têm um elemento espiritual. Os seres de cada espécie uniram-se uns aos outros pela reprodução, né? E é assim que a vida existe no nosso planeta, de acordo com as espécies, né? O processo reprodutivo vai criando novos corpos, né? É assim que a vida funciona. Até aí não é nenhum segredo. Explica o Espiritismo que a causa da transformação do ser humano não está na matéria, mas no desenvolvimento do elemento espiritual. Então, o ser humano hoje já tem um corpo constituído que já vem há milênios nessa condição, esse aspecto físico do ser humano, né? Como nós somos hoje. Mas a maior transformação que ocorre é espiritual, é a nossa evolução espiritual. Então, um dia deixaremos esse corpo, né? Vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, aonde continuaremos aprendendo, trabalhando, estudando, para no futuro voltar à condição de encarnados, receber um novo corpo, que com toda certeza será igual a esse que nós temos hoje, para que o nosso espírito continue o seu processo evolutivo. Então, a transformação do ser humano hoje, ela está muito mais ligada à evolução espiritual, o crescimento moral, do que o crescimento ou a transformação do corpo físico. A criação segundo a Bíblia. A criação do universo está relatada no livro A Gênese. Nele se afirma que tudo foi criado por um ato da vontade de Deus e em apenas 6 dias. Bem, que tudo foi criado pela vontade de Deus, isso não há dúvida. Agora, com relação a esses 6 dias, nós sabemos que isso é uma forma simbólica. Esses 6 dias poderiam corresponder a 6 ciclos de muitos e muitos e muitos anos cada ciclo, né? Mas se a gente analisa ali na Bíblia, pelo que está escrito, é como se Deus, a cada dia da semana, tivesse construído alguma coisa e no 7º dia, então Deus para descansar, vendo que a sua obra estava completa, perfeita, Deus para descansar no 7º dia. A gente sabe que Deus não precisa de descanso, e se ele parar um segundo sequer, o universo se desorganiza por inteiro, né? Então, a gente no Espiritismo entende que isso é uma forma simbólica, alegórica de trazer as informações. Diz ainda na Bíblia que Adão seria o primeiro homem,
sobre a face da terra, feito do barro, e Eva teria sido feita companheira de Adão, da costela, né? E eles teriam tido 2 filhos, Caim e Abel. Isso há 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes da vinda de Jesus. Mas é algo esquisito, porque veja só, Adão e Eva tiveram 2 filhos homens. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente lê da história, Caim matou Abel. Então teria ficado Adão, Eva, né, e Caim. Como é que esses 3 poderiam então povoar a partir deles, né, gerar tantos seres humanos? Então também é uma forma simbólica, né, de representar. Adão, ele poderia ter sido uma vertente, um tronco de uma das raças que vieram a habitar o planeta Terra, né? Apenas isso. Mas não que ele tivesse sido o primeiro homem, a Eva a primeira mulher, e a partir deles e de um filho que sobreviveu, então teria o planeta inteiro sido povoado. Então a gente nota aí uma inconsistência bastante grande. Teria havido também, à época de Noé, um dilúvio que teria exterminado todas as criaturas. Então Noé recebe do Senhor a ordem de pegar a sua família, colocar dentro de uma arca, né, construir uma arca, e junto com a sua família, um casal de cada espécie de animal. Mas como imaginar isso, né? Se o povo chinês, por exemplo, existe há 30.000 anos, os indianos também é um povo milenar que vive lá na Índia, e outros que viveram, né? A ciência prova isso, que povos existiam há milhares de anos atrás, né? Então fica difícil de a gente imaginar que a partir de Noé e sua família é que o mundo foi povoado. Mais uma vez, pode ser algo simbólico, uma alegoria, né? E com essa tese que está exposta na Bíblia, o Espiritismo, embora respeitando profundamente a Bíblia, o Novo Testamento, mas tem uma discordância em relação a essas coisas. O Espiritismo entende o povoamento da Terra, o seu desenvolvimento, a sua criação, de uma forma bastante diferente, como nós vimos nos slides anteriores. Bem, chegamos no último slide do nosso estudo. Então, o Espiritismo, ele é criacionista. Admite um Deus criador, uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que criou o universo, né, o nosso planeta, e separa Deus da sua criação. Deus é o Criador. De Deus para baixo, tudo é criação de Deus. Então, o Espiritismo concorda com a Bíblia em vários aspectos e discorda da ciência em outros, né? Porque a ciência tem um ponto de vista totalmente materialista. Como nós vimos anteriormente, a ciência não acredita nesse ser superior, nessa inteligência superior. Para a ciência, tudo foi sendo criado pela própria natureza ao acaso, sem um critério, sem uma inteligência coordenando tudo isso. Então a ciência é materialista, ela é agnóstica, né? Porque considera que esses fenômenos sobrenaturais, o desenvolvimento de tudo, é algo inacessível à compreensão humana. Discorda do panteísmo, sistema filosófico que identifica a divindade com o mundo, segundo o qual Deus é o conjunto de tudo. Então, o panteísmo é uma teoria, né, uma filosofia já bastante antiga,
que dizia que Deus e tudo que existe no universo é algo só, é um conjunto de todos os elementos, de todas as coisas. E que Deus faria parte desse conjunto. Só que não é, né? Deus é o Criador. Ele não faz parte das criaturas, ele não integra os mundos, o universo, não. Ele é o Criador, ele está no topo, ele está no ápice. Por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Tudo surge a partir de Deus, da sua vontade, do seu querer. Né? Então, ele não está integrado, ele não faz parte. Lógico que tudo está em Deus, Deus está em tudo, mas ele não é parte desse todo. Ele é o Criador único, absoluto de tudo. Então, essa doutrina, né, essa filosofia do panteísmo, o Espiritismo não concorda. Mas o Espiritismo também é evolucionista. Ele admite, ele aceita as transformações progressivas. Ele discorda da Bíblia quando as coisas são tomadas ao pé da letra, como nós vimos no slide anterior, a criação de tudo durante 6 dias, do 7º dia Deus descansou, né? Adão e Eva, a Arca de Noé, essas coisas o Espiritismo ele discorda, porque nesse aspecto o Espiritismo acredita que as coisas foram evoluindo de forma paulatina, de forma gradativa, e não que tenha surgido tudo pronto, né, das mãos de Deus. Então, o planeta Terra foi construído em 6 dias. O ser humano, no último dia, já estava ali pronto e acabado. Tira do barro, cria o Adão, cria a Eva da costela do Adão e pronto. O Espiritismo tem uma outra filosofia, tem um outro entendimento. Também concorda com a ciência em parte, porque a ciência fala somente da evolução dos seres corpóreos. E o Espiritismo afirma que a evolução se dá, além da parte corpórea, ela se dá de forma fundamental na evolução do espírito, do ser inteligente. Por isso que o Espiritismo acredita na reencarnação. À medida que o espírito reencarna, ele vai progredindo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se melhorando. Então é nisso que a doutrina espírita acredita, enquanto que a ciência acredita apenas na evolução da matéria, desprezando totalmente o ser espiritual. Lógico que essa posição, essa percepção da ciência começa a mudar, começa a haver determinados questionamentos, mas a ciência ainda nega muita coisa. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado na compreensão desse capítulo 3, que fala sobre a criação. Como sempre, recomendo, é muito importante a leitura atenta do capítulo, e que vocês, depois de ler o capítulo do livro, esse estudo aqui, colocar no nosso grupo as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus comentários, para que a gente possa, através dessa discussão, né, ir esclarecendo as dúvidas e com aquele objetivo maior, estudarmos juntos, aprendermos juntos. Então, eu, a Sandra, a Gabriela, ficamos à disposição de vocês para todo e qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula.